Olá, amigos de todo o Brasil, bem-vinda, bem-vindo a mais um programa Ponto 3. E a saúde, como vai? Reflexões da pandemia. Esta é a reflexão que vai nortear, a pergunta que vai nortear a nossa conversa de hoje. O Papa Francisco, na catequese de 5 de agosto de 2020, fez a seguinte afirmação: a pandemia continua a causar feridas profundas, desmascarando as nossas vulnerabilidades. Há muitos mortos, muitos doentes em todos os continentes. Muitas pessoas e tantas famílias vivem em um tempo de incerteza devido aos problemas socioeconômicos que atingem especialmente os mais pobres. Por este motivo, devemos manter o nosso olhar fixo firmemente em Jesus e, com esta fé, abraçar a esperança do reino de Deus que o próprio Jesus nos traz. Esta reflexão do Papa Francisco continua atual e ela introduz a nossa conversa de hoje, que tem como convidados o bispo da Diocese de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e bispo referencial da Pastoral da Saúde Nacional, Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, a quem nós acolhemos, e a sua bênção, Dom Roberto. Deus abençoe. Muita saúde e muita paz. Amém. E conectada conosco desde Vitória, no Espírito Santo, é Théo Maciel, doutora em epidemiologia, professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose. Théo, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Marcos Túlio. Um prazer estar aqui com o Dom Roberto. Isso. Já nós vamos começar a nossa conversa com os nossos ilustres convidados, mas antes eu quero deixar um recado. O meu recado é para você que abraça o projeto de evangelização da família dos Filhos do Pai Eterno. Muito obrigado pela sua generosidade, pela sua disponibilidade em continuar levando o amor do Pai a tantos lares e a tantos corações. Você que nos acompanha e que deseja também fazer parte dessa obra, ligue para nós no 62 3506 9800 ou acesse o nosso portal na internet paieterno.com. Muito obrigado e receba sempre as bênçãos do Pai em sua vida. Vamos lá então começar a nossa conversa. Nós já estamos chegando ao fim de 2020, Dom Roberto e Théo, este ano que foi marcado especialmente por causa da pandemia da Covid-19. Eu começo aqui para a gente iniciar a nossa conversa, o nosso diálogo, uma pergunta para ambos. Esse drama que nós estamos vivendo, ele é apenas por causa da Covid-19 ou trata-se de alguma outra doença que a pandemia pôs em evidência? Dom Roberto. Bom, o próprio Papa Francisco, na Fratelli Tutti, fala das pandemias com flagelos, não fala de um singular. E então, digamos que essa pandemia é uma consequência, um efeito de uma crise que possamos chamar civilizatória, que está levando à exaustão nossa casa comum, nosso planeta. Então, na verdade, é a ponta de algo que já estava funcionando mal, o neoliberalismo que destrói a economia e a vida, uma globalização perversa que leva a uma desigualdade tamanha que só em 10% desembarca os bens do planeta. Então, não dá para continuar nessa rota. A pandemia veio escancarar tudo isso, deixar mais explícito. Mas, por outro lado, mostra a universalidade. Somos todos da mesma família e sofremos a mesma coisa. Embora de diferentes formas. Sim, estamos todos na mesma tempestade, mas nem todos nos mesmos barcos, né? Alguns estão a canoa, outros em iate, talvez alguns até nadando de braçadas para tentar sobreviver, né? É verdade. Théo, como é que você Exato. vê isso? Então, na epidemiologia, Marcos Túlio,
e Dom Roberto, a gente tem uma definição para isso que ganhou força agora nessa pandemia, que chama sindemia. O que é uma sindemia? É a sinergia de várias doenças, de várias ações do homem, né? Dom Roberto colocou muito bem essa questão das nossas desigualdades. Então, a pobreza, nesse momento, ela foi um fator fundamental para a morte de muitas pessoas. Então, como você colocou, Marcos Túlio, nós estamos na mesma tempestade, mas de forma muito diferente, né? Alguns temos acesso à qualidade de saúde totalmente diferente de outros. E nós que estamos estudando, né, fazendo as pesquisas, nós estamos observando esses dados das pessoas, principalmente aquelas que ficam mais graves, aquelas que precisam ser internadas na UTI e que, infelizmente, vão a óbito. E o que nós percebemos é que grande parte delas, aqui, né, nos nossos dados, vou falar aqui do Espírito Santo, que a gente tem estudado mais, aquelas pessoas que se internam, né, na UTI e num hospital público, elas morrem 8 vezes mais do que num hospital privado. Mas isso é porque o sistema público de saúde ele é pior do que o sistema privado? Não. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, os mesmos profissionais de saúde estão em um lugar e outro. Não é a qualidade da assistência, é toda a história de vida dessa pessoa. Ela vem de muitos obstáculos para conseguir acesso à saúde. Então, é aquela pessoa que tem um diabetes, mas que não toma um remédio porque não tem o remédio certo para tomar, ou porque foi na unidade de saúde e estava em falta aquele medicamento, ou porque não teve acesso a um profissional de saúde qualificado para prescrever o medicamento correto que ela precisava. Então, toda essa história de saúde dela ao longo da vida toda, a Covid é só mais uma companheira de viagem. Então, a Covid, como o Dom Roberto colocou, ela escancarou essas desigualdades, que já estavam aqui. Né? Essas pessoas já tinham dificuldade de acesso. Os hipertensos que estão morrendo não são aqueles hipertensos que têm o remédio na hora certa, que tem o profissional de saúde, né, para acompanhar, que faz os exames todos anualmente. Não, são aquelas pessoas que não têm o medicamento, que não têm acesso, que precisam de um cardiologista esperando por 4, 5 meses e que há muito tempo não vai ao serviço de saúde. São essas pessoas que estão morrendo hoje de Covid. Então, a Covid-19 veio escancarar, revelar as nossas desigualdades. Então, em epidemiologia, a gente chama isso de sindemias. Essa sinergia de muitas doenças que não são apenas, né, a Covid-19, que não é apenas a Covid-19. Interessante a gente pensar a partir desse conceito que a professora Ethel nos traz e também o Dom Roberto, disso que foi escancarado, porque nós estamos diante de uma das maiores crises sanitárias que o mundo já viveu. Talvez nós tenhamos notícia historicamente de algo de tamanha proporção, a gripe espanhola no início do século passado, no início do século XX, quase 100 anos. E ela escancarou essas vulnerabilidades da saúde, mas acredito também, Dom Roberto e Ethel, que não apenas as da saúde, mas das escolhas políticas que nós vamos fazendo, que a humanidade vai fazendo. Nós assistimos a um negacionismo de maneira mais acentuada aqui no Brasil, nos Estados Unidos, mas também em outras nações, um discurso de invalidação da ciência. Então, nós temos vários fatores que colaboram aí para esse estado que nós nos encontramos. Para quem é profissional da área de saúde, para quem estuda, como você, Ethel, o que mais pesa nessa pandemia? Você já apontou a pobreza como um caminho, mas dentro da saúde, o que mais pesa? Eu acho que nós, Marco Túlio, como profissionais de saúde, e principalmente a gente que trabalha com a ciência, né, nós pesquisadores, né, pesquisadoras no Brasil, como você colocou também nos Estados Unidos, né, nós ficamos permanentemente tendo que desmentir muitas coisas.
Então, o tempo que nós gastamos, né, da nossa vida, que poderia ter sido utilizado de forma muito mais útil para a sociedade, nós tivemos que gastar explicando para as pessoas que aquilo era mentira, que não era dessa forma, que esse medicamento não tratava, que a gente ainda não sabia de nenhum medicamento, se o mundo, né, se a gente soubesse de algum medicamento que tratasse essa doença, todo mundo estaria usando, né? É a nossa corrida agora também pela vacina. Então, explicamos isso inúmeras vezes. A utilização de máscaras. Nós tínhamos dados científicos mostrando que a máscara, ela reduz em muito a possibilidade da infecção pela Covid-19 e quando você se infecta, como você inala menos partículas do vírus, você tem uma doença menos grave. Então, isso tudo já estava comprovado pela ciência. E aí nós tínhamos que, né, usar da televisão, das nossas redes sociais, do rádio, para poder explicar para as pessoas, usa máscara, porque é importante. Então, muitas vezes, em contraponto com as nossas próprias autoridades, né, políticas do país. Então, está sendo ainda, né, um período muito cansativo e exaustivo para que a gente possa dizer para as pessoas a verdade, o que a gente sabe até esse momento, as evidências que nós temos. E agora a nossa preocupação se acentua com as vacinas, né? Então, assim, não temos um dia de paz. Essa pandemia está sendo, assim, um trabalho muito intenso, desgastante, principalmente para a gente combater. A gente fala de fake news, gente, mas a gente tem que dar o nome correto, né? Combater mentiras. São mentiras que são propagadas, infelizmente, de uma forma muito rápida e impactando a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas morreram porque acharam que não precisava de máscara. Muitas pessoas morreram tomando medicamentos que causavam problemas ao invés de curar, né, tratar o vírus. Então, assim, é um período que a gente está trabalhando muito para combater essas mentiras e com muita preocupação agora com essa nova fase das vacinas, né? Com muita preocupação. Nós ouvimos aí com muita clareza, não é, Dom Roberto, o olhar de quem atua na ciência, na pesquisa, e isso que a ETEL nos traz também afeta a presença da igreja, a nossa ação pastoral, né? O senhor está à frente como referencial da Pastoral da Saúde no Brasil, a pastoral que tem um trabalho muito valoroso aí já há muitos anos nas comunidades, paróquias e dioceses de todo o Brasil, e que também teve um trabalho, podemos dizer, mais do que dobrado nesse período para levar conforto e esperança nos nossos ambientes, né? Especialmente também voltados à animação, como disse a doutora Etel, dos próprios profissionais da saúde, sobrecarregados, desvalorizados e muitas vezes desacatados. Nós estamos agora com as UTIs cheias aqui em Campos, pessoas que já não estão fazendo 14 horas, então é realmente uma via sacra desses irmãos da saúde, aos quais admiro, e a Pastoral da Saúde tem estreitado filas para que tenham essa maior compreensão, maior valorização e que sejam, pelo menos, respeitados. Uhum. É o mínimo que se espera, né? Um respeito. É o mínimo que se espera. Na Fratelli Tutti, Dom Roberto, a mais recente encíclica do Papa Francisco, lançada no mês de outubro, tem um trecho, né? Embora o Papa não fale tão abertamente sobre a pandemia, assim como ele fala no seu mais recente livro Entrevista, lançado no início do mês de dezembro, mas ele tem um pensamento muito interessante que é o seguinte: muitas vezes hoje, enquanto nos enredamos em discussões semânticas ou ideológicas, deixamos que irmãos e irmãs morram ainda de fome ou sede, sem um teto ou sem um acesso a serviços de saúde. Enquanto igreja, comunidade de fé, batizados, pessoas que creem, de que forma que nós podemos viver
isso que o Papa Francisco nos pede. Ao mesmo tempo que ele fala, né, das pessoas que morrem de fome ou sede, é uma convocação para que a gente vá ao encontro dessas pessoas e leve e promova a saúde também. Eu acredito, inclusive, nas últimas mensagens do Dia Mundial da Saúde, sobre a figura do samaritano, nós temos que ser uma igreja samaritana, compassiva, serva aquela igreja da maca, que carrega aquelas pessoas que já não têm mais forças, que já estão exauridas e que parte o pão. A igreja não é um prédio, a igreja está nos hospitais, a igreja está nos lugares, nos centros cirúrgicos, a igreja está nas geriatrias, a igreja é um hospital de campanha, diz o Papa. Está onde está o sofrimento, porque onde está a cruz também está a esperança. Nós devemos ser os portadores de esperança, de ternura e mostrar que é uma travessia. Nós vamos vencer. Porque sem sentido, se não valorizamos a vida nesse momento, estamos fritos. É verdade. Estamos fritos, olha aí. Então vamos cuidar. É verdade. Precisamos cuidar bem dessa realidade. Quando nós falamos de doença, pandemia, sindemia, pensamos na saúde. E esse é o nosso propósito de hoje. Quando nós pensamos em saúde, pensamos na cura. É algo que é almejado por todos os que passam por situações de enfermidade, também situações de calamidade. Para Dom Roberto e Etel, como é que nós podemos ajudar a curar o mundo de hoje? Não é a saúde na ausência de doença. Então, a saúde não vamos esperar que venha uma doença para curar. Vamos tratar de evitar doenças e levar as pessoas a um estado de plenitude, de harmonia. Isso é saúde. Então, o mundo precisa se harmonizar em todas as dimensões. A saúde é um construto corporal, mental, espiritual e ambiental. Não podemos ser saudáveis se o ambiente está sendo destruído e queimado, que é a nossa casa. Não podemos ser sãos se a nossa mente está dividida. Somos esquizofrênicos. E espiritualmente ainda pensamos num Deus vingativo que está mandando o coronavírus para nós. Como é que é isso? Então, a saúde é uma harmonização, é uma pacificação, uma restauração da pessoa humana. Claro que devemos curar também os que sucumbem pelas doenças, mas, como dizia a medicina antiga clássica, o melhor remédio é o alimento, é comer bem, é viver bem. A partir desses elementos que o senhor coloca e trazendo também um pouco do magistério do Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si, ele nos fala de uma ecologia integral. Nós podemos, então, considerar também uma saúde integral, pensar a saúde de maneira integral. Sim. Marcos Túlio, sim, eu queria falar também uma coisa que eu acho que o Dom Roberto colocou muito bem, né? Se algumas pessoas pensando, né, assim, como a pandemia como um castigo, né? Então, esse Deus aí vingativo. Mas eu queria olhar para o outro lado, para dizer assim, que nós todos que estamos aqui vivendo esse tempo, né, nós dividimos uma missão comum. Né? Nós estamos enfrentando, como você colocou, a maior crise, não é uma crise só de saúde, né? A maior crise dos últimos 100 anos. E a maior crise, certamente, dos nossos tempos. Mas é nesses momentos de crise que nós somos chamados a ser o Evangelho. Né? É nesse momento que nós temos que renovar a nossa fé, é nesse momento que nós temos que acreditar na solidariedade, é nesse momento de todos os desafios é que o joio vai ser separado do trigo, né, Dom Roberto? É nesse momento nós temos a oportunidade de mostrar e de dizer no que nós acreditamos, na religião que nós professamos, e em cada uma das ações que nós fazemos
Eu acho que é esse, como o Dom Roberto falou, a igreja está onde nós estamos, né? Em todos esses lugares. E eu acho que é um momento singular, né, das nossas vidas, para que a gente possa testemunhar, né, esse evangelho nas nossas vidas. E entendendo muito, nós vimos assim, nós profissionais de saúde falávamos, né, as pessoas têm que fazer isolamento. Como fazer isolamento se você mora em um cômodo com 8 pessoas, né? Então, assim, você tem que fazer trabalho remoto. Como fazer trabalho remoto se você não tem internet, você não tem acesso a nada? Então, assim, é preciso que a gente olhe o outro e possa enxergá-lo, né? Então, acho que essa pandemia, ela nos deu a oportunidade de compreender muitas coisas que estavam invisíveis para algumas pessoas, né? Claro que para muitos de nós isso nunca foi invisível, mas para a grande maioria, talvez, né, da nossa população, muitas dessas pessoas estavam invisíveis. E aí a gente pode ver, né, esse fosso tão grande que nos separa, e cada um teve a oportunidade, está tendo ainda a oportunidade de ser, né, a palavra viva, né, de poder fazer com que as suas ações representem um ato de fé. Então, eu acredito nisso. Eu diria ainda, dentro do que é a visão de igreja correta, ninguém se salva sozinho. Os grandes ensinamentos desta pandemia é que devemos comportar-nos como se fôssemos uma só família. E daí, fratelli tutti, todos somos irmãos. Não podemos desistir de ninguém. Temos que assumir a todos como irmãos. Quando ela falava de trigo e joio, claro, vamos tirar o joio que está dentro de nós também. Porque muitas vezes nós temos uma igreja só de classe média, acomodada, pensando que as pessoas são elas que têm que vir a nós, mas a igreja é uma igreja em saída, como diz o Papa Francisco. Está para o mundo, está para as pessoas. Devemos responder a esse chamado. E, como disse muito bem a doutora Etel, é um momento, claro, de crise, mas também de nascimento, também de busca de novos paradigmas, uma igreja mais pobre, mais simples, mais próxima, tudo isso. Porque vamos descartar aquilo que não é igreja, aquilo que é casca. Olha aí, reflexões importantes para nos ajudar a responder a uma pergunta inicial. A saúde, como vai? Ouvimos aqui um coração de pastor e também uma pastora da saúde, pessoas que exercem o cuidado em diferentes lugares. A pandemia ainda não acabou. E a saúde hoje, a pandemia, o que nós estamos vendo, veio nos revelar uma crise não apenas da saúde, mas uma crise civilizatória. Estamos diante de uma sindemia, uma sinergia de várias outras doenças que foram colocadas à mostra e à prova para todos nós. E como podemos fazer para curar? Fazer de maneira samaritana. Uma igreja samaritana, uma saúde samaritana, pessoas dispostas e com coragem de carregar quem está doente, de quem precisa, de levantar a maca e vencer juntos. Essa crise que nós estamos vivendo, ela só vai ser vencida de verdade a partir da solidariedade, porque ninguém se salva sozinho. Essa é a nossa reflexão do ponto 3 de hoje. Eu quero agradecer muito a Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, bispo de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e bispo referencial da Pastoral da Saúde Nacional, e também a professora Etel Maciel, doutora em epidemiologia, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, pelo tempo dispensado aqui conosco nessa reflexão tão importante e tão oportuna neste tempo. E para encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês e com quem está em casa um trecho da célebre e clássica obra de Albert Camus, A Peste. Por sinal,
muito oportuna para ser lida nesse tempo de pandemia ou relida nesse tempo de pandemia. Camille nos diz o seguinte: a salvação do homem é, para mim, uma palavra demasiado grande. Não vou tão longe. É a sua saúde que me interessa. A saúde em primeiro lugar. É a saúde que me interessa. A saúde em primeiro lugar. Muito obrigado pela sua companhia neste ponto 3. Um abraço forte e até a próxima.